Espírito Santo de Deus, realizar a tua obra. Vem Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. Rei do céu, Consolador, Espírito de verdade, tu que estás em toda parte e que preenches tudo, tesouro de bem e doador de vida, vem e permanece em nós, purifica-nos de todas as faltas e salva-nos, tu que és bondade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O tema, como você pode ler na página 444 do compêndio, a necessidade da moral sexual cristã, passar do utilitarismo ao personalismo. E segundo o pensamento de Karol Wojtyła, que depois se tornou o Papa São João Paulo II. Essa formação de setembro é de grande importância em nossa maneira de ter uma concepção do amor e do amor humano. Então vamos ver o amor sexual e os relacionamentos entre as pessoas. Então será importante, depois você pode meditar, trabalhar essas questões, porque o Papa São João Paulo II nos deixou essa formação no livro que se chama Amor e Responsabilidade. Amor e Responsabilidade é um livro de 1965, que foi publicado nesse momento. E por que ele escreveu? São João Paulo II foi muito marcado pela dimensão do amor humano. Ele é da Polônia e nesse momento ele é jovem sacerdote e ele acompanha muitos estudantes que vêm se confiar a ele e que precisam de ajuda e de conselho no plano do amor conjugal, do relacionamento entre homem e mulher e de ter uma boa visão do casamento cristão. E esse padre, Karol Wojtyła, se deixa interpelar porque são numerosos. Nessa época do Concílio Vaticano II, 1965. O concílio acabou há pouco tempo. E depois também da Segunda Guerra Mundial. E ele vai dizer palavra muito importante. O amor não se ensina, e, no entanto, não há nada no mundo de que um jovem precise tanto aprender. Quando era jovem sacerdote, aprendi a amar o amor humano. Aprendi a amar o amor humano. É interessante isso, hein? Ele não diz eu aprendi a amar os outros, mas eu aprendi a amar o amor humano. É uma coisa maravilhosa, o amor humano. Foi um dos temas que direcionaram durante todo o meu sacerdócio, o meu ministério na pregação, no confessionário e através do que escrevi. Se realmente amamos o amor humano, sentimos a necessidade urgente de nos comprometermos com todas nossas forças em prol do grande amor. É bonito, né? Ele percebe que o amor humano já é instrumento e revela o grande amor que Deus amou, nos amou. Então, ele vai estudar, ele vai passar 2 doutorados, um doutorado de teologia com São João da Cruz, doutrina moral, a doutrina da fé e da vida moral segundo São João da Cruz. Ele vai também fazer um segundo doutorado em filosofia sobre o tema da ética na escola da fenomenologia
Husserl, que foi o grande professor e mestre de Edith Stein, e outro professor também que ensinou Edith Stein, Max Scheler, são alemães. E depois essa Edith Stein vai se tornar Santa Teresa Benedicta, será canonizada pelo Papa São João Paulo II. Ele é como um filho espiritual dessa linha filosófica, dessa linha da ética. Então, toda essa escola são atrás dos ensinos de São João Paulo II. Depois vai se tornar auxiliar, bispo auxiliar de Cracóvia, em 58. Ele tem 38 anos, ele foi um bispo muito jovem. E depois, em 64, o ano antes de publicar esse livro, Amor e Responsabilidade, ele se torna arcebispo de Cracóvia, na Polônia. E será em 67, então tudo isso é muito rápido. 3 anos depois, será escolhido como cardeal, cardeal do Papa Paulo VI. E será eleito Papa no 16 de outubro de 78. Ele vai escolher o nome de João Paulo II. João Paulo II em relação com os papas precedentes, João XXIII e Paulo VI. E você ouviu falar desse primeiro discurso dele como Papa, no 16 de outubro, não, 22 de outubro de 78, quando ele foi nomeado. Eu coloquei aqui algumas palavras principais. Não tenhas medo, antes procurai abrir melhor, escancarar as portas a Cristo, ao seu poder salvador, abrir os confins dos estados, o sistema econômico, assim como os políticos, os vastos campos da cultura, da civilização e do progresso. Não tenhas medo. Cristo sabe bem o que está dentro do homem. Somente Ele o sabe. Então, essa força da fé, que considera coisa como passageira. Na época, ele foi um instrumento para fazer cair o muro de Berlim, que separava o bloco comunista da Europa de Leste do outro lado da Europa de l'Oeste. Eu me lembro, não é tão antigo isso, é 89. Então, 10 anos, 11 anos depois de sua nomeação, ele contribuiu a fazer passar essa mudança. Nós podíamos pensar que são coisas que vão permanecer séculos. Não, as coisas como se diz? Cair, desamar rapidamente. Então, são coisas, podemos ver coisas como definitivas. Não, são muitas coisas que são efêmeras, que não vão perdurar. São coisas que vão passar. E ele nos ensina muito isso na sua grande esperança de não ter medo. Ele visitou mais de quase 130 países. Bom, então ele fala também nesse livro de 1965 estávamos no período pós-guerra e a controvérsia com o marxismo no seu auge. Para mim, a prioridade tornou-se esse jovem que batia a minha porta. Então, é interessante de ver como ele foi influenciado pelos pedidos desses jovens que batiam a sua porta. Ele que contribuía a uma situação política enorme, uma coisa, um desafio imenso, mas se deixava interpelar pelos pedidos desses jovens que batiam a sua porta lá em Cracóvia. Então, para nós, você pode ver que também é a mesma coisa. Como discernir nosso caminho?
não é só fazer grande perspectiva europeia, americana, ou não sei aonde, mondialista. O que se passa? Quais são os pedidos na tua vida? Como Deus te fala através dos outros na tua vida? Hein? A prioridade se tornou-se esses jovens que batiam à minha porta. Não vinha apenas com perguntas sobre a existência de Deus, porque me perguntava, sobretudo, como deveria viver. Como eles deveriam viver. Ou seja, como poderia enfrentar os desafios do amor e do casamento, os problemas relacionados com a vida profissional. As questões colocadas por esse jovem no período que se seguiu à ocupação alemã ficaram incrustadas na minha memória. Foram suas perguntas, suas dúvidas, que de certa forma me fizeram descobrir o caminho a seguir. Interessante. São essas perguntas, essas interpelações que ajudaram ele a descobrir o seu próprio caminho. Com base na experiência desses encontros e no meu interesse pelos problemas das suas vidas, redigi um estudo cujo conteúdo sintetizei no título Amor e Responsabilidade. Então, vamos avançar um pouco. E alguns, nessa época, podiam pensar, mas como é que um bispo pode falar dessas coisas? Ele não conhece o amor humano. Ele é consagrado. Como é que um padre consagrado pode falar do amor humano? Ele é bem consciente dessa... Como, página 448, como pode um alto membro do clero pronunciar-se assim num livro dedicado ao amor humano e ao casamento? E ele próprio, Karol Wojtyla, responde na introdução do livro: existe uma opinião comum de que sobre o tema do matrimônio e do amor entre homem e uma mulher só podem pronunciar as pessoas que o vivenciam. E depois se vai dizer, este foi o ponto de partida do livro, o fruto de uma permanente confrontação entre a doutrina e a vida. A questão desse jovem interpelava ele sobre a doutrina. E ele queria dar uma resposta filosófica, teológica, ética, justa. Então, entre a vida e a doutrina. E esse é um papel de um consagrado, de um padre, de um bispo, justamente, de poder fazer essa ponte, que foi a base do trabalho pastoral. No domínio da moral sexual, a doutrina, ou seja, o ensinamento da igreja, baseia-se no evangelho, que se expressa de uma forma muito concisa, mas adequada sobre este assunto. Depois, página 449, o amor é, na realidade, o bem próprio no mundo das pessoas. Por isso, a abordagem fundamental da moral sexual é baseada no amor e na responsabilidade. Daí o título do livro, Amor e Responsabilidade. O livro tem caráter filosófico, ética e numa parte da filosofia. Página 449, a palavra amor significa, em primeiro lugar, aquilo que está contido na essência do maior mandamento: tu amarás o Senhor teu Deus. Em segundo lugar, todo aquele que é a partir do impulso sexual que nasce entre a mulher e o homem. Então, o primeiro lugar é o amor em Deus. Primeiro mandamento, segundo mandamento, depois é o impulso sexual. Hoje, talvez essa cronologia não é exatamente isso, talvez é o inverso. Mas, justamente, essa formação é importante para bem colocar as coisas no bom nível. Qual é em primeiro e qual é em segundo? Infelizmente, hoje, esse conceito do amor
é muito condicionado com as questões do sensorial, da sensibilidade, do impulso. E se torna, alguma vez, as pessoas são, como se diz, manipuladas, guiadas pelos impulsos, e que, finalmente, o amor de Deus passa depois. Depois. Então, é por isso que é muito importante de bem ver a partir de qual nível queremos orientar nossa vida. E a partir de qual amor queremos também orientar e avançar em nossa vida. Se nós construímos a partir da areia, do sensorial, da sensibilidade, da bomba emocional que podemos viver, ou do prazer, esse tipo de coisa, da sensibilidade, vamos construir sobre a areia. Porque o conceito do amor em Deus é bem mais profundo que essa esfera que muda todo o tempo. Você tem gosto, prazer com alguma coisa hoje, e daqui 6 meses será uma coisa diferente. Oui, se vocês são guiados pelo emocional dessas coisas, e se você considera isso como um discernimento para avançar no teu caminho de vida, cuidado. Então, é tudo isso que é muito importante. Página 450, que é um resumo do livro. É necessário sublinhar que o amor, que é a substância do mandamento evangélico, deve inspirar-se unicamente na norma personalista e nunca na norma utilitária. Essa é a grande diferença. Você busca uma coisa utilitária ou quer viver o amor na forma personalista, pessoal, interpessoal. Por causa da grande facilidade que há em confundir o campo sexual com o conceito de amor, e por ser este campo terreno de conflito constante entre duas valorizações e duas normas essencialmente diferentes, a personalista e a utilitária. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, nosso ser humano, influenciado pelo mundo em que vivemos, nessa mentalidade de consumismo, buscamos um amor utilitarista, que me faz bem, que me procura prazer, que eu gosto. E aqui no Brasil, alguma vez, podemos confundir entre amar e gostar. Cuidado com isso. Eu gostei no início do caminho da vida comunitária, agora eu não gosto tanto. Bom, meu Deus, tanta coisa a explicar atrás de tudo isso, que se você decide a partir do gostar e do prazer e da sensação que você tem, e falta de sensação, depois, meu Deus, não, entra na profundidade, você não é, como ele vai dizer, você não é animal para viver a nível dos instintos e do sentido, do sensorial, passa na profundidade, ou passa em cima, na altura da vida mística, mas a vida sensorial, a bomba emocional que você vive e faz viver ao teu redor, nada disso vai te conduzir no bom caminho, porque você não é uma coisa, você é uma pessoa. Personalismo. E também na vocação. Porque senão, vamos passar as coisas de um lado do outro, o sentir, não sentir. Alguma vez não precisa de pular de emoção, coisas que são simples. Não precisa. Que seja emoções boas, mesmo que seja emoções doloridas. Eu acho que o santo não reage muito. O santo não vai fazer grande reação de efusão ou de eu sofri tanto. Bom.
E São João Maria Vianney que disse isso, seja equilibrado nas tuas reações, emoções. As coisas não são tão importantes. Então, São João Paulo II é nessa linha. Primeiro ponto, são 7 pequenos capítulos, eu quero avançar mais rapidamente. A pessoa e a tendência sexual. Página 451. O mundo em que vivemos, diz São João Paulo II, compõe-se de grande número de objetos. Objetos aqui é sinônimo de ser. O sujeito é igualmente um ser que existe e atua de um modo e de outro. Seria bom precisamente falar de sujeitos antes de falar de objeto. Porque senão o outro pode ser o objeto rapidamente. Seria bom de falar de sujeito para dar as letras de nobreza a cada pessoa humana. Ninguém pode ser considerado como objeto. É preciso, pois, desde o princípio, ter bem em conta que qualquer sujeito é, ao mesmo tempo, um ser objetivo. Objetivamente, qualquer coisa ou alguém. O homem é objetivamente alguém. É isto que distingue dos outros seres do mundo visível, que, da sua parte, objetivamente, são sempre qualquer coisa. Coisa material, ou animais, ou coisa da criação, são objetos, mas a pessoa humana não pode ser só objeto. É claro que ela é objetivamente um outro, um objeto, uma fisionomia, uma pessoa, uma sombra que passa, mas, ao mesmo tempo, ela é mais que isso. Não pode ser só reduzida a um objeto. E hoje, infelizmente, com a fé que desaparece do mundo e, sobretudo, do pensamento do homem de hoje, cuidado, porque podemos entrar numa concepção muito utilitarista e muito naturalista da vida humana. Página 452. Consideramos como coisa um ser, não só sem razão, mas também sem vida. Uma coisa é um objeto inanimado. Hesitaríamos em chamar coisa a um animal, até uma planta. Contudo, não se pode falar de pessoa animal, disse-se pelo contrário, indivíduo animal. Mas não basta definir o homem como indivíduo na espécie Homo, nem sequer Homo sapiens. O termo pessoa foi escolhido para sublinhar que o homem não se deixe encerrar na noção de indivíduo da espécie, porque há nele alguma coisa mais, uma plenitude, uma perfeição de ser particular, que não se pode exprimir senão empregando a palavra pessoal. A pessoa humana tem as faculdades nobres, inteligência, vontade, memória, que os animais ou outras criaturas não têm. E por isso que o amor não pode ser, pelo homem e a mulher, não pode ser utilitarista, mas personalista, a partir da pessoa. Eu vou aprender a amar o amor humano com inteligência, vontade, memória. E não com só sensibilidade, só instinto, só prazer, só gosto. Não. Isso não, porque você vai se reduzir. Você vai reduzir mesmo a tua vocação se você vive nessa dimensão. Ele vai dizer, 452 ainda, a pessoa, pelo fato de ser um indivíduo de natureza racional, a razão, é um indivíduo que a razão faz parte da sua natureza. Recorrendo às imagens, poderemos dizer que a pessoa, enquanto sujeito, se distingue dos animais, mesmo dos quais mais completo, pela sua interioridade,
em que se concentra uma vida que lhe é própria à sua vida interior. O homem capaz de vida espiritual. Só o homem. Não tem animais, não tem outra criatura que é capaz de vida espiritual. E por isso que não podemos negligenciar quando tomamos decisão, vivemos nossas reações, não considerar nossa vida espiritual. E essa vida espiritual deve incluir a vida intelectual, a razão, a vida decisional, a vontade, a vida da memória também. Então, são as faculdades nobres que nenhuma outra criatura partilha conosco. Página 453. No homem, o conhecimento e o desejo assumem um caráter espiritual e contribuem assim para a formação de uma autêntica vida interior, fenômeno inexistente nos animais. A vida interior e a vida espiritual concentra-se ao redor do verdadeiro e do bom. E então se introduz na pessoa que é uma pessoa objetiva, como os animais, como as criaturas, como os objetos, mas se introduz essa diferença radical, sua interioridade e sua vida espiritual. E isto é o sintoma da especificidade da pessoa humana. A ligação da pessoa humana com o mundo tem início no plano físico e sensorial. Claro, tem a dimensão física e sensorial, mas é na esfera da vida interior que essa ligação assume aquela forma que é peculiar somente ao homem. Então, claro que temos vida sensorial, vida física. Claro que vamos comer, vamos dormir, beber, precisamos. E vamos ter reações emocionais, sentimento, é normal. Mas você é mais que isso. Se você reage só com esse lado animal, porque os animais também têm sensibilidade e reações, mas não é reduzido a isso. Mas, infelizmente, no mundo de hoje, muitas vezes se resume a isso. E devemos cuidar, vigiar, de reagir com a profundidade, com de nossa vida racional, inteligente e também interior, espiritual. Na sua natureza faz parte a faculdade de autodeterminação fundada na reflexão, página 453. Faculdade que se manifesta do fato que o homem escolhe o que quer fazer. Ele escolhe. Essa faculdade chama-se livre-arbítrio. E vimos isso no outro compêndio do ano passado sobre a questão da liberdade, do livre-arbítrio. Essa faculdade chama-se livre-arbítrio. Pelo fato de ser dotado, enquanto pessoa, do livre-arbítrio, o homem é também senhor de si mesmo. Ele é senhor de si mesmo. Tu quer ir embora? Então, vai embora. Tu és senhor de ti mesmo. Mas, talvez você reage a partir de uma bomba emocional. E isso não é justo, não é bom. Porque depois tu vai dever fazer uma reflexão, fazer um trabalho interior, espiritual, em relação com Deus, em relação com o que você quer profundamente, realmente. Então, o Papa vai dizer toda a coexistência humana se funda nesse princípio. A educação e a cultura reduzem-se a este princípio. A formação, a educação de nossa consciência deve ser no serviço dessa pessoa com seu livre-arbítrio. Por isso é necessário examinar, embora brevemente, quem é aquele que atua, ou seja, o sujeito da ação. Tu és sujeito de tua ação.
de tuas escolhas. E quem é aquele para o qual a atividade é dirigida, ou seja, o objeto da ação. Sabemos já que ambos, tanto o sujeito como o objeto, são pessoas. Nunca devemos esquecer. Segundo, pequeno capítulo que eu sublinhei dentro dessa formação, será que temos o direito de tratar a pessoa como um meio ou usá-la como tal. Não é só no relacionamento sexual, mas também no relacionamento sexual, nenhuma pessoa pode ser, não temos direito de utilizar a pessoa como um meio e de usar da pessoa. Por mim, para mim, para qualquer relacionamento de prazer e não sei o quê. Não temos direito, porque a pessoa é uma pessoa, não pode ser um objeto. Gozar, é engraçado, ele analisa, ele faz 2 capítulos sobre a palavra gozar. Eu acho que é bem próximo de gostar, não? Em brasileiro, em português. Gozar, gostar, não? Mais ou menos. Gozar significa usar ou se servir de um objeto de ação como meio para atingir o fim para o qual tende o sujeito que atua. O homem, nas suas atividades, serve-se do mundo criado, desfruta de suas riquezas para atingir os fins. Considero justa esta atitude do homem para com o mundo inanimado. Só se exige que a pessoa humana racional não destrua nem desperdice as riquezas naturais e usa bem, com tal moderação. A dimensão da ecologia precisa de ter uma sábia utilização. Todos esses princípios são simples e fáceis a compreender por todo qualquer homem normal. Página 455. O problema começa quando se trata de aplicá-los às relações interhumanas. Temos o direito de tratar a pessoa como um meio e de utilizá-la como tal? Com certeza não. Não temos direito. Nas relações sexuais, a mulher não é por acaso um meio de que o homem se serve para atingir seus fins. Os fins procurados na vida sexual. De mesmo modo, para a mulher, o homem não é, porventura, um meio que lhe permita atingir seus fins. Na sua interioridade, descobrimos o seu duplo caráter do sujeito capaz de pensar e de se autodeterminar. Cada um de nós é capaz de pensar, de utilizar sua razão e de se autodeterminar. Toda pessoa é, pois, por natureza, capaz de definir seu próprio fim, tratando-a unicamente como um meio. Atenta-se contra a sua própria essência. Atenta contra a sua própria essência, contra o que constitui o seu direito natural. Então, isso significa que a educação, e em geral, da educação recíproca dos homens, mas nesta atividade educadora, quando se trata de crianças, nunca é permitido tratar a pessoa como um meio. Essas questões de pedofilia, o que é grave é que a pessoa é considerada como objeto, como um meio de bem-estar, de prazer para um outro, que vai dominar. Então, isso é crime. Claro que não pode ser reconhecido como uma coisa justa. Deus permite ao homem conhecer o fim sobrenatural, mas deixa a sua liberdade a decisão de tender para ele, de escolhê-lo. Por isso, Deus não salva o homem que tem o uso da liberdade contra a sua livre vontade. Deus Todo-Poderoso se inclina
diante de nossa vontade própria. E por isso que cuidado quando nos obstinamos, quando nos tornamos obstinados. Porque Deus vai te deixar a tua obstinação. Ele se inclina diante de tua obstinação. E Karol Wojtyla vai citar um princípio personalista que é conhecido como Immanuel Kant, no final do século XVIII, age de tal modo que nunca trates outra pessoa simplesmente como um meio, mas sempre também como fim da tua ação. É um princípio personalista. Cada vez que na tua conduta uma pessoa é objeto da tua ação, não esquece que não deve tratá-la somente como um meio, como um instrumento, mas tenha em conta que também ela tem, ou ao menos deveria ter, o seu próprio fim. Cada pessoa é um ser sagrado. Então, tudo isso deve nos ajudar a verificar nosso modo de nos relacionar, nosso modo de considerar o outro a partir de meus sentimentos, minha sensibilidade grande, forte, ou como é a pessoa ela mesma, esse sujeito que é digno de reconhecimento de minha parte, de consideração, de amor e de respeito. Chegamos no ponto 3, o amor é oposto de usar. Não, amar não é usar. E Karol Wojtyla vai fazer a comparação. Então, mas como é possível que o empresário, o empregador, ele tem alguns interesses de empregar as pessoas para a sua empresa. Então, como ele vai fazer? E o empregado também, ele tem algumas necessidades, desejos, vontade. Então, como ele vai reagir? E São João Paulo II vai dar essa resposta interessante. Eles devem buscar, um como o outro, o bem comum. O bem comum das pessoas. Não deve ter um interesse que prevale, que deve dominar um contra o outro, mas a busca do bem comum deve ser a finalidade do empregador, do empregado. Podemos pensar também um responsável de comunidade, um responsável de uma obra, de uma associação, de uma missão, e a pessoa que ajuda, que trabalha, que participe. Bom, a busca do bem comum. Porque senão é uma ditadura. Se torna uma ditadura a partir de uma pessoa que vai impor sua vontade de uma maneira obstinada, como dizemos. Mas a obstinação não é só do lado dos responsáveis. Também tem pessoas que são capazes de grande obstinação e que podem fazer uma vida terrível, uma ditadura das emoções ao lado. Podemos encontrar. Aqui não, mas outros países, por exemplo. Aqui nunca, não. Isso não pode, aqui não. Isso não é possível. Então, tornar visível a busca do bem comum. Se torna objetivo o bem comum entre nós. Não é só uma ideia, só um conceito, mas esse amor, o amor vai eliminar pouco a pouco a atitude utilitarista para se tornar a questão da gradualidade é importante também. A pessoa não sabe porque ela é criança. Bom, mas tu vai educar, tu vai formar e ela vai se tornar pouco a pouco. Ela vai eliminar, como diz São Paulo na 1 Coríntios 13. Antes eu reagia como uma criança. Hoje eu fiz desaparecer tudo que era da criança. É engraçado. Ele diz, eu fiz desaparecer. Ele jogou fora tudo que era pueril, que era
infantil, que era reação de criança, birra, revolta, show, batendo na porta, esse tipo de coisa. Não, eu fiz desaparecer isso, porque agora eu sou pessoa adulta, né, que cresce, eu não sou mais criança. Então, isso é importante também de nos ajudar. Porque o amor eliminará neles, pouco a pouco, a atitude puramente utilitarista, consumidora em relação à pessoa. Página 457. Transfiramos o que foi dito para o plano da relação homem e mulher, que constitui a trama da moral sexual. Também aqui, e sobretudo aqui, só o amor pode excluir a utilização de uma pessoa por parte de outra. O amor vai fazer desaparecer esse desejo utilitário e egoísta, porque não pode ficar. Devemos fazer desaparecer. O amor, como foi dito, é condicionado pela relação comum das pessoas com o mesmo bem, o bem comum, que eles escolhem e ao qual ambas se subordinam. O matrimônio é o campo em que melhor se aplica este princípio, porque no matrimônio, duas pessoas, o homem e a mulher, unem-se de tal modo que se torna um só corpo, segundo a expressão do livro de Gênesis, um só sujeito da vida sexual. Um só sujeito da vida sexual. No matrimônio, este fim será a procriação, a descendência, a família e, ao mesmo tempo, a crescente maturidade nas relações. A crescente maturidade nas relações. É uma gradualidade, é um crescimento. Eu não esqueci de reagir bem, eu tenho vergonha porque eu reagi muito mal, mas você vai crescer. Vai passar da infância a uma vida adulta. Mas isso se aprende. Meu Deus, na vida comunitária aprendemos muito isso. As pessoas chegam como criança, mas vão se tornar homem e mulher livres, que não vão manipular os outros com suas emoções ou com suas crises, mas vão aprender. Em princípio, o que elimina a possibilidade de tratar a pessoa como um meio e como um objeto. Isso que deve ser central. Nunca eu vou poder reagir utilizando o outro como um meio ou como um objeto. Número 4. O segundo significado da palavra gozar. Gozar, página 460, quer dizer então encontrar prazer. E a forma comum de entender. Encontrar prazer. Esse prazer, que sob diversas formas, está ligado à ação e a seu objeto. Nas relações entre o homem e a mulher e nas suas relações sexuais, o objeto é sempre uma pessoa. É claro que se torna a fonte essencial do prazer multiforme e da voluptuosidade. É fácil compreender que uma pessoa possa ser para outra uma fonte de sensação com carga emocional, afetiva, particular. Entre seres humanos, deve ser para o outro um objeto igual de ação, um co-participante. Contudo, não se deve supor que aqui entre em jogo exclusivamente um prazer sensual. Não deve ser exclusivamente um prazer sensual. Tem participação da sensualidade, mas exclusivamente como uma finalidade, não, se engana. Então, na preparação do casamento, é muito importante de trabalhar essas coisas, porque se é só a dimensão sensibilidade sensorial que domina, eu não posso me passar dela ou dele. É só isso. O fundamento de tua escolha. Então, é bom de verificar.
Tal supposition équivalerait à subestimar o valor natural des relations qui conservent sempre seu caractère humano, o caractère des relations entre duas pessoas. Então, ele faz chegar nesse momento, página 461, a dimensão da moral, a dimensão da pessoa, ok? Não é mais um objeto, um meio, mas considerar também a importância da moral. Contudo, nos animais, a vida sexual situa-se ao nível da natureza e do instinto. E lá, ligado ao passo que nos homens se situa ao nível da pessoa e da moral. A moral sexual resulta do fato de que as pessoas têm consciência não só da finalidade da vida sexual, mas também de serem pessoa. E graças à razão, o homem pode distinguir entre o prazer e a dor. E por isso que os animais não sofrem tanto que os seres humanos. Você sabe isso. Os animais não sofrem, mas não sofrem tanto que nós. Porque para nós é a dimensão da consciência da dor e da consciência do sofrimento que aumenta a dor. E do medo também. As emoções que vão também dizer, mas eu tenho medo de sofrer, eu não quero sofrer. Quando aparece o sofrimento, eu vou mudar de lugar. Não tenhas medo. Né? Não é a palavra que São João Paulo II proclamou. Né? Não tenhas medo. Cristo passa por Cristo. Esses atos não ocorrem na vida sexual dos animais, que é naturalmente instintiva. Bom, já falamos. Número 5. Chegamos na página 461. Você tem um pouco de paciência, são 3 últimos pontos. A moral cristã não é utilitarista, mas ela é também personalista. Uma pessoa de sexo oposto não pode representar para outra somente um meio que sirva para alcançar o fim do prazer sexual. A convicção de que o homem é uma pessoa nos força a aceitar a subordinação do prazer ao amor. O prazer não deve ser em cima do amor, não. É o amor que deve ser em cima do prazer. É bem importante isso. Com efeito, o prazer é, por sua natureza, subjetivo. Somente graças ao amor pode ser interiormente ordenado e elevado ao nível da pessoa. O prazer deve ser subordinado, submisso, se podemos dizer, interiormente ordenado e elevado ao nível da pessoa. O amor exclui também o gozo no segundo significado da palavra. Um gozo que seria unicamente, exclusivamente sensual. Então ele vai fazer uma crítica do utilitarismo. Bom, página 462. Utilizar, uti em latim significa utilizar, tirar proveito do outro. Isso não pode ser no amor segundo Deus. Não pode ser misturar com a utilização do outro para mim, para meu prazer. Então, você tem toda essa lista. E, na ocasião disso, eu coloquei de São Tomás de Aquino, página 463, que nos ajuda a verificar quais são 3 tipos de bem. O bem útil, os bens úteis, bonum utile, estes bens são apenas modesta ajuda para a prática da virtude, útil que não é desejado, amado ou procurado por si mesmo. Os bens agradáveis, cuidado com isso, porque é o mais perigoso, da busca do prazer, o hedonismo, a sensibilidade unicamente que funciona, o gosto, o prazer. Então,
O bem agradável, este bem não são procurados pelo seu próprio bem, mas pelo prazer ou a satisfação que proporciona. Os prazeres sensíveis. Mas o que é mais importante é a busca de bens honestos. Bonum honestum. Um bem honesto é quando é procurado, desejado e amado por si mesmo. Não em consideração do que ele me produz, mas por si mesmo. Devemos aprender a nos destacar um pouco de nós mesmos, de nossa sensibilidade que nos recupera. Eu gosto e não gosto, eu sinto e não sinto. Senão somos escravos, e no serviço unicamente de nossa sensibilidade. Número 6, página 464. A busca do prazer é a finalidade essencial e principal da vida egoísta. Então, como eu vou crescer na minha vocação se eu estou, que seja matrimônio, que seja vida consagrada, que seja qualquer vocação, se eu estou sempre na busca, na finalidade do prazer, a minha vida? Como você responde? Se eu sou sempre nessa busca, é claro que eu vou sofrer. Organizar a ação tendo em vista somente o prazer é contrário à estrutura dos atos humanos. É contrário à estrutura, à essência da pessoa. A pessoa é a imagem de Deus. E Deus é dom. Deus é salvação. Deus é oblação. E essa busca do prazer é centrada sobre si. Ela não é aberta, não é dom. Ela fica fechar a pessoa. Ela fecha a pessoa sobre ela que se torna o centro. Isso é uma catástrofe dentro da vida conjugal, matrimonial, familiar também. Os filhos vão sofrer com isso. E também na vida vocacional, comunitária, missionária. Hein? Uma pessoa que centra tudo a partir dela, que se faz o centro, é complicado. Eu não posso considerar o prazer oposto do sofrimento como a única norma da minha ação, como critério de meu juízo sobre a bondade ou sobre a malícia dos meus atos ou das outras pessoas. Porque da maneira que eu vou julgar comigo, eu vou julgar também os outros. Hein? Enquanto o que é realmente bom, o que me ordena em consciência a moral, está muitas vezes relacionado a uma certa dor. Porque justamente o que é bom pode me provocar sofrimento alguma vez. Mas o amor passa também por essa experiência. O verdadeiro amor não significa que eu não vou ter sofrimento nenhum. Porque seria contrário à cruz. Hein? Para de sofrer, hein? Como vimos a primeira vez que chegamos no Brasil. Jesus Cristo é Senhor, para de sofrer. Eu disse, mas tem um problema lá. Jesus Cristo é Senhor na cruz, a partir da cruz. E a palavra que é ao lado diz, para de sofrer. Então, como ele conseguiu nos salvar? Ele que sofreu a paixão por nós. E como nós vamos seguir Jesus se queremos eliminar todo o sofrimento e guardar só o que é o gosto, o que é prazeroso, o que é uma boa sensibilidade. Então você pode ler toda uma lista lá de coisas que explica muito bem. Página 465, se admite os princípios do utilitarismo, considero-me necessariamente a mim mesmo como o sujeito que quer experimentar do plano emotivo e afetivo o maior número possível de sensações e de experiências positivas. Lá você tem todo o espelho. Hein? Inevitavelmente, considero
também qualquer outra pessoa que se torne para mim meio para máximo de prazer. Meu Deus, é a descrição do hedonismo completa, né? Mas tudo isso, Karol Wojtyla vai dizer, mas perigos, né? Perigo de considerar a pessoa como meio. Máximo de prazer, de felicidade, implica uma profunda contradição interna. E mesmo se a pessoa vai procurar o máximo de prazer com a outra pessoa, no plano sexual, e vai se tornar indiferente. Então, é interessante que você descubra um pouco e analise um pouco essas palavras para bem ajudar a afinar nossa consciência. O único modo de sair desse inevitável egoísmo é reconhecer o verdadeiro fundamento do amor. Senão, esse egoísmo, diz Papa João Paulo II, Karol Wojtyla, senão esse egoísmo é um caminho sem saída. Meu Deus. Página 467. Por sua própria essência, o egoísmo é caminho sem saída. É possível harmonizar diversos egoísmos? É possível de harmonizar diversos egoísmos? O egoísmo dela e o meu egoísmo. Por exemplo, no campo sexual, harmonizar da mulher e do homem. Sem dúvida, isso é possível em virtude do princípio máximo de prazer para cada uma das pessoas, mas a aplicação desse princípio nunca conseguirá fazer-nos sair do círculo dos egoísmos. Tu não vai te salvar desse egoísmo, ele vai girar centrado sobre ele e sobre ela. E no último, número 7, o utilitarismo egoísta desilude sempre no final, porque nunca chega ao amor. Meu Deus, nunca chega ao amor. E por isso que ele fica triste, desiludido, desanimado, porque não chega ao verdadeiro amor, nessa linha, nesse caminho. No momento em que a vantagem comum e a utilidade comum cessaram, já nada resta dessa harmonia. Assim concebido, o amor é uma fusão de egoísmos combinados. Uma fusão de egoísmos combinados. De modo a não resultar desagradáveis um com o outro, contrário ao prazer comum. E a pessoa permanece sendo um meio. E não consegue sair desse princípio. Esse utilitarismo introduz esta relação paradoxal. Cada uma das duas pessoas busca defender o seu próprio egoísmo e, ao mesmo tempo, aceita servir ao egoísmo do outro, desde que lhe seja assim oferecida a ocasião de satisfazer o próprio. Só o aceita com esta condição. A estrutura paradoxal de semelhante relação, que não só é plausível, mas efetivamente inevitável quando se aceita o espírito e a atitude utilitarista, se rebaixa verdadeiramente a condição de meio e de instrumento. É uma necessidade dolorosa e logicamente inevitável, uma espécie de antítese do mandamento do amor. É necessário que eu me considere a mim mesmo como instrumento e meio, já que assim considero o outro. E o amor de Deus não é de se fechar nessa prisão do egoísmo, não. Pelo contrário, nos ajuda a sair de nós mesmos. Mas como? A única coisa é renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo para amar o outro.
Marcos 8:34, se alguém quer ser meu discípulo, que ele renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. A única coisa que pode tratar verdadeiramente e que nós tentamos de viver e aplicar na vida comunitária é se renunciar a si mesmo, porque senão é o inferno do egoísmo, o meu, o da outra pessoa, que vai me fechar num mundo sem frutos, sem fecundidade, e que é o contrário do amor segundo Deus. Então, espero que vocês não vão sair daqui tristes, hein? Mas, pelo contrário, hein? Vão vencer cada seu egoísmo para crescer e deixar a criança, mas precisa uma certa gradualidade realista. Não podemos dizer amanhã começa uma vida santa sem egoísmo. Vai precisar de paciência, de luta, de perseverança, mas não tenhas medo, como diz Karol Wojtyla desde sua eleição. Não tenhas medo, Cristo é nossa vitória. Cristo é nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o amor do Pai revelado sobre a cruz pelo dom total de sua vida.